fala do começo do pecado, do começo da redenção humana. Gênesis é o começo dos começos. Tudo começa em Gênesis. E a história da nação de Israel também começa em Gênesis. Quero falar especificamente sobre um homem que está aqui no capítulo de número 50, aliás, alguns capítulos anteriores, mas eu quero focalizar o final da vida desse homem, traçar um paralelo com aquilo que acontece com muitos. Gênesis capítulo 50, versículo 14 em diante. O texto que está projetado nos diz assim: depois de sepultar seu pai, José voltou ao Egito com seus irmãos e com todos os demais que o tinham acompanhado. Vendo os irmãos de José que seu pai havia morrido, disseram: e se José tiver rancor contra nós e resolver retribuir todo o mal que lhe causamos? Então mandaram um recado a José dizendo: antes de morrer, teu pai nos ordenou que te disséssemos o seguinte: peço-lhe que perdoe os erros e pecados de seus irmãos, que o trataram com tanta maldade. Agora, pois, perdoa os pecados dos servos do Deus do teu pai. Quando recebeu o recado, José chorou. Depois vieram seus irmãos, prostraram-se diante dele e disseram: eis, aqui estamos, somos teus escravos. Porém José lhes disse: não tenham medo, estaria eu no lugar de Deus? Vocês planejaram mal contra mim, mas Deus o tornou em bem, para que hoje fosse preservada a vida de muitos. Por isso não tenham medo, eu sustentarei vocês e seus filhos. E assim os tranquilizou e lhes falou amavelmente. José permaneceu no Egito com toda a família de seu pai. Viveu 110 anos e viu a terceira geração dos filhos de Efraim. Além disso, recebeu como seus os filhos de Maquir, filho de Manassés. Antes de morrer, José disse a seus irmãos: estou à beira da morte, mas Deus certamente virá em auxílio de vocês e os tirará desta terra, levando-os para a terra que prometeu com juramento a Abraão, a Isaque e a Jacó. E José fez que os filhos de Israel lhe emprestassem o juramento, dizendo: quando Deus intervier em favor de vocês, levem os meus ossos daqui. Morreu José com a idade de 110 anos, e depois de embalsamado, foi colocado num sarcófago no Egito. Gostaria de passar um vídeo de 5 minutos. É a parte mais emocionante da história de José. Eu creio que todos aqui conhecem a história de José, não é mesmo? Todos conhecem a história de José? Uau, o que é isso? É para acordar, né? Calma aí, não vai explodir nada não, fiquem tranquilos. Todos vocês conhecem a história de José, né? Alguém não conhece a história de José? A história de José é uma das histórias que mais me comovia quando eu era garoto. E eu li a Bíblia toda, em fascículos, enciclopédia com volumes ilustrados.
Olha como é importante uma mãe ensinar a Bíblia para uma criança. No tempo que eu era criança, passava aqueles vendedores de enciclopédia nas ruas. Eu lembro que uma vez minha mãe comprou a Bíblia ilustrada em 6 volumes. E eu li os 6 volumes todos. Falava desde a história da criação até o Apocalipse. A Bíblia ilustrada em 6 volumes.